que eu quero abrir sua mente sobre empreender por reino? Empreender, o drive mental de empreender, o real significado de empreendedorismo é tampar lacunas. Isso é empreender. No nível mais poderoso, empreender é criar problemas. Existem problemas na Terra que não foram criados ainda. Certa vez um cara falou assim: qual que é a maior empresa de celular do mundo? Aí alguém falou: a mais poderosa, que mais cresce é a BlackBerry. Aí ele falou: o que tem de mais lá? Tem quase todas as teclas do computador no único aparelho. Aí ele falou: isso é o diferencial deles? Nós vamos construir um aparelho que tem só um botão. Todo mundo riu e falou: mas um botão, como é que nós vamos fazer? Nós vamos apertar direto na tela. Ninguém acreditou naquilo. Resumindo, qualquer marca de celular que você tiver, não tem nenhum botão que ele falou que era para ter. Acabaram os botões. Quem é a pessoa que eu estou falando? O cara que criou um problema. Ele não achou uma lacuna. As maiores companhias do mundo fizeram o quê? Criaram problemas. O que o ser humano nasceu para fazer? De essência, relacionamento. Você olha para a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, relacionamento. O que mais queima dentro da alma humana? Aí você fala: alma humana? Não, a alma é eterna, só que ela está dentro de um corpo. O que Deus mais ama é relacionamento. O que acontece? Se Deus ama relacionamento, os caras do Vale do Silício criaram o maior mecanismo de relacionamento do mundo. Eles se chamaram de redes sociais. E aí nós, como verdadeiros humanoides e não humanos e não eternos, nós desvalorizamos as relações humanas e achamos que estamos em redes de relacionamento. Eles não criaram uma rede para nós nos relacionarmos. Eles criaram uma grande máquina de anúncio. Só para você ter uma ideia, o Facebook, eles brigam aí pelo que está acontecendo no país hoje sobre censura e tudo, porque eles estão agora programados para esse ano faturar $1 trilhão com anúncio. Por que você está entrando nisso? Porque o verdadeiro cristão, ele continua firmado em princípio. Ele é com a mentalidade renovada, mas ele continua a moda antiga. Nossa moda antiga é princípio. A nossa mentalidade, como diz Paulo, é renovada o tempo inteiro. Nunca foi tão simples cumprir Mateus 21:42 e Mateus 24:14. Sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus, sobre a propagação do reino. Nós estamos na geração mais idiotizada da história, mas nunca foi tão simples o evangelho propagar através da tecnologia. Alguns de vocês ainda estão aqui nesse ambiente, fizeram a sua inscrição para empreendedores do reino, tudo para ter riqueza. A riqueza serve para quê se ela não tiver um propósito? Nunca foi tão simples um cristão engolir o que todas as gerações fizeram em uma única geração. Sabe por quê? Tem 4.300 povos que não ouviram falar de Jesus. 4.300. A internet vai chegar lá, o TikTok vai chegar lá, mas a mensagem que queima no seu coração não chega. As nações, tipo China, estão desenvolvendo uma tecnologia para doutrinar e idiotizar as outras nações. Eles têm o maior plano de dominação da terra. Não é à toa também que lá no Vale do Armagedon vai ter um encontro com 200 milhões de soldados, está lá em Apocalipse, né? Só essa nação ou a Índia pode fazer isso. Esses caras estão absolutamente governando para dominar as nações. E eu não fico triste com isso, porque a palavra ela vai ser cumprida em todas as vírgulas. Tudo que está escrito vai acontecer. Está perseguindo? Eu vou te dar os códigos de quem é empreendedor do reino. Se alguém te perseguir, aumenta a velocidade. Eu duvido que eles tenham a velocidade que você tem. Mas estão falando mal de mim. Já vai preparando a mesa e pondo mais cadeiras, porque todos vão sentar na mesa perante os inimigos. E vão sentar e vão falar: eu reconheço que o Senhor está com você. É isso que você precisa de encher seu coração. Não desanime. O Senhor, quando te testa, Ele não quer saber se você vai ser reprovado ou não. É para te dar autoridade na frente dos outros. Ele já te conhece. Ele não está querendo pôr um teste para você entrar no vestibular do reino. Ele está falando: você aguenta a pressão? Passa essa prova aqui. Só que a prova não é para provar para ele, é para a sua autoridade crescer diante dos outros, para você ter patente. É isso que você tem que entender. Pablo, eu não aguento mais, eu não consigo prosperar. Pode pegar aqui vários ex-pobres dessa igreja. Todos que prosperaram são mantenedores do reino hoje.
Vou te contar algo. Dos 32 livros que eu publiquei, o primeiro capítulo do livro que eu mais vendo até hoje chama Antimedo. O primeiro capítulo está escrito assim, ó: meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Eu vou te falar, se você é muito pobre hoje, ou melhor, você está, porque não tem como um filho de Deus ser pobre, não é da identidade dele. Hoje, você vai destravar isso. Sabe o que você vai entender que significa isso? Esse é um bloqueio que tem a ver com o seu propósito. Significa o seguinte: quem tem problema com miséria e com escassez vai ser usado para governar em riquezas. Só que o diabo, quando deixa você descobrir isso, ele surta. Como que faz para inverter o chamado de alguém? Coloque um bloqueio antagônico àquilo que foi chamado. Quando eu descobri isso, eu pirei. Moisés foi chamado para libertar. É o seguinte: arruma meios para ele virar um fugitivo, para ele nunca descobrir. Paulo foi chamado para libertar. Põe na cadeia. Pedro, mesma coisa. Jesus, para libertar de forma injusta, põe lá na prisão e condena ele. Todos que foram chamados para libertar os cativos vão entrar em algum tipo de prisão na vida. Isso tem a ver com o seu propósito. Pablo, eu não sou bom na comunicação, acredite, tá? Você será um dos maiores oradores dessa nação. Pablo, mas eu não vejo isso. Quem é que vê? Imagina Noé pegando a arca de Noé, Deus mostrando um projeto de 120 anos de execução. Quem que acredita nisso? Eu vou te dar uma atividade. Começa a olhar para dentro de você e se enxergar do jeito que Deus te enxerga. Sabe qual é o maior problema de um empreendedor? Ele gosta de notícia. Para que você precisa de notícia sendo que você já tem uma palavra? Qual o motivo de ficar indo atrás da notícia? Mas as empresas estão fechando. Sabe por que Hitler matou os judeus? 6 milhões deles? A Alemanha perdeu a Primeira Guerra, a Alemanha perdendo a Segunda Guerra, os alemães na rua. Sabe o que aconteceu? Tinha empreendedores prósperos, mesmo com o povo alemão na rua, e eles perguntavam: quem é esses aí? São os judeus. E a vítima falou o seguinte dentro dele: então nós temos que exterminar esse povo. É esse povo que está fazendo a gente passar fome. Fala assim com a sua boca: vítimas não prosperam. Em todos os casos de Gênesis a Apocalipse, todos que prosperaram governaram antes de chegar em palácios. O José do Egito tinha tudo para odiar a família dele, porque foi expulso de casa. O José do Egito tinha tudo para se vingar da mulher de Potifar. O José do Egito tinha tudo para se vingar, inclusive do copeiro, que demorou anos para falar a respeito dele para o faraó. Só que quem tem clareza daquilo que foi chamado e é governado por Deus para governar sobre um tempo, esse não importa com o que fizeram com ele. A mentalidade de governo de José era tão forte que o pai escolheu dar túnica colorida para ele. Era tão forte que na hora que os irmãos expulsam, ele segue em paz. Você não vê um desvio de conduta do José no caminho. José é um crente para ser modelado. O José, seguindo aquilo que o Senhor falou para ele: ao sol, a lua, as estrelas vão se curvar diante de você. Ele não sabia o que era isso. Vários de vocês querem um chamado impresso num papel com cada uma das coordenadas geográficas. Deus nunca trabalhou assim e nunca vai fazer desse jeito. Vocês são a geração do GPS e Deus não vai setar no GPS aonde você tem que ir. Não vai. Ele continua no mesmo modus operandi. Ele vai te pegar no percurso. Alguns de vocês continuam orando por milagre, mas não estão estudando. O conhecimento e a sabedoria é o suporte para o milagre. Alguns de vocês querem bônus, mas estão na cama, dormindo. Alguns de vocês estão esperando a sorte. Não, eu aprendi uma sorte diferente, é sorte de bênçãos. Ela também vai te pegar no caminho. Para quem não entendeu o que é o caminho, Jesus é o caminho. Vai andando com ele para você ver. Vai andando com ele para você ver o que vai acontecer. Se os irmãos aqui usassem esse evento para fechar um pacto com Deus e falasse o seguinte: eu tiro a vítima que está aí dentro, eu tiro a vítima que está aqui dentro,
Eu tiro de mim a necessidade de ser aprovado por alguém. Eu tiro de mim esses bloqueios malditos que têm me travado. Se vocês tiverem coragem de fazer isso no dia de hoje, no próximo evento, esse aqui ano que vem, vai ter que fazer o palco ao contrário. Só de testemunho, o palco vai ficar desse lado aí. Vocês vão falar, não sei o que aconteceu grandes negócios. Só que alguns de vocês mantêm o coração no dinheiro. Pior coisa que você pode fazer. Manter o coração no dinheiro vai fazer os irmãos pensarem nisso o tempo inteiro. E quem não tiver dinheiro não vai poder te beneficiar. Tipo o seu filho. Seu filho ganha dinheiro, seu filho de 10 anos. Então você não dá tempo de qualidade para ele. Porque tempo é dinheiro na sua cabeça. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Quando o Senhor te chamar para ser governante, você nunca vai achar bom. Você vai ter contentamento, isso é divino. Mas sempre vai ter uma insatisfação positiva no seu coração. Sempre o Senhor vai falar, cresça! Não foi isso que ele falou em Gênesis? Cresça, frutifique, multiplique, expanda, encha a terra. Qual que é a parte que vocês não entenderam? O que os irmãos precisam? O evangelho, ele tem dois lados. O lado de servo e o lado de filho. Nunca abra mão de ser servo, senão sua vida para de servir aqui nessa geração. Nunca abra mão de ser filho, senão você não toma posse daquilo que ele te prometeu. Tem 8 mil promessas bíblicas. Talvez os irmãos não sacaram nem 3 ou 4. Tem 8 mil. Tem irmãos que estão aqui querendo prosperar, mas não perdoaram os seus pais. Tem que perdoar seus pais. Porque o primeiro mandamento com promessa não é honrar pai e mãe? 2 promessas, longevidade e prosperidade. E dependendo do que eles fizeram, perdoe. Esse é um pacto que você pode fazer hoje. Senhor, eu vou voltar naquilo que é original, eu preciso resolver isso. Pablo, você não sabe meu pai, o tanto que ele foi canalha. Às vezes seu pai foi canalha, mas você é mais que ele. Porque o que ele fez durou algumas horas, alguns meses ou alguns anos. Você permite isso destruir toda a sua vida. Você não está entendendo. Vamos pegar um grande empreendedor, talvez o maior de todos os tempos na Bíblia. O maior empreendedor da Bíblia não foi Salomão. O maior empreendedor da Bíblia foi José. O José do Egito. O José do Egito foi muito bem treinado pelo pai dele, que era também um grande empreendedor. A nação de Israel é fundamentada no pai de José. Só que o José é o seguinte, o José tinha uns códigos. O José, ele não trocava a função das coisas. Ele colocava os princípios na frente e as coisas iam todas debaixo do favor de Deus acontecendo. Eu não esqueço dos mínimos detalhes sobre José. Quando ele foi entrar na presença do faraó, está escrito que ele fez a barba. E eu fico indignado, porque eu não saio lendo a Bíblia assim, eu já fiz isso, você não tem ganho com isso. A Bíblia é para ser ruminada, a Bíblia é 4D. A Bíblia você fecha os olhos e para num versículo e fica um mês lá. E aí você vê a profundidade daquilo. Se você entender o que está escrito, José fez a barba para falar com o faraó, você entende o cuidado dele de trocar de ambiente e naquele ambiente não parecer mais um preso. E ali ele chega e faz pergunta para o faraó. E fala, mas quem que é que vai fazer isso para você? E o faraó, morrendo de insegurança, olhava para o lado e não via ninguém. Mas via alguém que acabou de trazer um presente para ele. Vai ser você mesmo, toma aqui um anel. Autoridade de governo. O mais interessante é que os irmãos aprenderam a clamar pelo palácio. O pastor Aloysio não começou essa obra para ter esse prédio. Algo queimou no coração dele, ele falou, vamos sair do jeito que está. Os irmãos já conhecem a história. Quando ele sai, críticas e críticas, foi muito pesado. Mas um dia, o que eu acabei de te ensinar, eu vi lá no Goiânia Arena. Ele pegou o pastor de onde ele saiu e lavou os pés dele. E falou assim, ó, sempre honrado em tudo que você fez por mim. Você tem que aprender que o valor de um cristão é nunca desonrar. Se você desonra, você anula toda a frequência que você pegou da pessoa. Vários dos irmãos aqui, alguns, né? Vai mudando as concepções, mas alguns irmãos já falaram indevidamente de mim, estão me assistindo agora e sendo abençoados. Você sabe o que eu quero te falar? Você continua amado e você só estava na frequência errada. Alguém falou que o outro falou, no final ninguém conseguiu arrancar de mim e falar alguma coisa de mal do pastor Aloysio. A Carol diversas vezes falou assim para mim,
Estão colocando você contra ele. Eu falo, eu não sou bobo de desonrar esse homem, que se eu desonrar, anula a frequência que eu acessei nele. Tudo aquilo que você é desonroso, você vai anular a frequência. E por mais que alguns dos irmãos estão me assistindo aqui, bateram pesado na minha pessoa, eu falei, vai chegar o dia que os frutos que vão prevalecer, que eu aprendi aqui dentro, os frutos que prevalecem, eles vão falar por si só. Então eu não tenho que me defender. Não precisa disso. Me perdoe, irmãos, às vezes vocês veem algumas palavras pesadas ali na internet, é para chamar atenção. Porque se você falar normal, na geração dos normais, as pessoas não vão ouvir sobre o evangelho. Me perdoe vocês se às vezes eu extrapolo falando de riqueza, mas é para chamar sua atenção, é você que é dinheirista. Porque se você ouve por isso, eu atraio o seu coração e falo, o reino está aqui, ó. Eu ouço isso todo dia, eu tenho 650 mil alunos. Eles falam, eu vim aqui por causa disso, mas encontrei o reino. Eu quero te dar uma tática do reino. Use seus negócios e a sua arte para chamar a atenção da forma que der. Não quebre princípios, mas essas pessoas quando vierem, você fala, eu tenho um envelope para você. Dentro do envelope tem uma mensagem. Se você contar a mensagem para essa geração, ninguém quer. Se você está anotando, anota assim, ó. Existe a mensagem, o envelope e a arte. Use múltiplas artes para chamar a atenção. Quando eles vierem pela arte, você fala, tem um envelope. Quando eles pegaram o envelope, eles gostam de você. Quando eles abriram o envelope, tem uma mensagem do reino lá dentro. É isso que você tem que fazer. Nosso encargo é edificar uma igreja de... E o que é vencedor? Se vocês pararem, vocês podem ficar 24 horas analisando só essa visão dessa igreja. Não é nosso cargo, presta atenção, não é nosso cargo. Isso não é nossa função, isso é nossa vida. Encargo não é função, não é profissão, é nosso lifestyle. O que nós fazemos aqui? Nosso encargo, não nosso cargo. Nossa vida é edificar os vencedores. Onde cada membro é o quê? O ministro. Não sei se você sabe, você se entender que é um ministro de Deus, você tem mais potência que um ministro do governo federal. Ministro de Deus é o seguinte, baixa direto em você. Sabe o que eu aprendi nessa igreja aqui? Um dia o pastor Aloysio, há uns 18 anos atrás, contando uma história da batata. Ele falou uma palavra que eu ouvi pela primeira vez, amálgama. E ele falou o que era estar amalgamado e ter unidade. Ele falou que um saco de batata está unido, mas um purê de batata tem unidade. Naquele dia eu instalei um dos códigos mais poderosos da minha vida aqui nesse lugar. Desde quando eu ouvi isso, eu nunca mais quis ser aceito num grupo para fazer parte de saco de batatas. Ou você se junta com gente que tem o mesmo propósito que você, ou então não esteja. O Senhor chamou vocês para esse lugar aqui por um único propósito. Essa igreja aqui é do reino. E eu vou te falar, sempre será perseguida. Por quem? Cristo, 100 anos atrás. Você acha que os evangelistas que tinham uma mentalidade de escassez conseguiam bater na porta de grandes industriários e donos de telecomunicação? Você acha que conseguia? Eles evangelizaram no ponto de ônibus, na fila de hospital. Eles convenceram as pessoas de baixa classe. Não tem nada de errado, só que eles vieram crescendo com essa mentalidade. Na década de 90, por que o evangelho explodiu no Brasil? Por causa da música. A música entrou na casa dos ricos. Aquela música do Danese, entra na minha casa, entra na minha vida, até bêbado cantou no bar. É ou não? A explosão da década de 90 com a música fez o evangelho chegar através da música e não da pregação. Pablo, e o que você acha disso? É a pregação que transforma, a música amolece o coração. É a palavra que transforma, a música é para quebrantamento. Só que a música foi entrando e aí o pessoal mais rico falou, esse negócio é da hora. O que aconteceu? Eles começaram a abrir o coração e vieram os ricos, ganharam os ricos. Ganhando os ricos um combate igualzinho de comunistas. Esse aí fala de riqueza, a teologia dele é da prosperidade. Meu filho, acaso você não sabe que a teologia de Deus não é da miséria?
Eu vejo gente o tempo inteiro me acusando. Você só fala de dinheiro. Não, é você que percebe isso. Eu estou falando de casamento. Estou falando de inteligência emocional. Estou falando de treinar filho. Mas você vê aquilo que é o seu problema. E no fundo, eu sou ex-pobre. Eu gosto demais de cutucar os irmãos. Ver uma inflamação saindo para fora é uma das melhores coisas que existe. Porque aí te dá a oportunidade de ser curado. Te dá a oportunidade de deixar de ser bobo. Foi muito bom aprender riqueza na célula. Foi muito bom aprender a liderar na célula. Um monte de gente olha para mim e fala: ele é extraterrestre. Não, irmão, 55 encontros com Deus, me respeita. Se você é um influenciador do reino, deixa eu te falar algo. Abra sua boca, a boca fechada mata. Você tem que saber que o Senhor chamou vocês para esse ministério aqui, foi para governar essa cidade. Tomou a cidade, vai governar o estado. Tomou o estado, vai governar o país. Vou fazer uma pergunta: por que Elon Musk está querendo dominar o espaço? Por que Jeff Bezos quer dominar o espaço? Por que Richard Branson? Esses três são empreendedores e descobriram que tem como empreender no espaço. O terceiro que eu falei, chamado Richard Branson, é o cara mais poderoso lá da Europa, dono da Virgin Atlantic. Esse homem, eu contratei ele para falar 40 minutos no evento meu, paguei 1,4 milhão de reais para ele. Ele é o terceiro empreendedor que não é governo que está mandando ônibus espacial. Trocando ideia com o Richard Branson, qual que é a lógica? Aí ele falou: ninguém está explorando o espaço. A NASA não dá conta de explorar o espaço. A China vai falsificar o espaço. E um monte de gente, ninguém vai fazer nada. Eu vou para o espaço. O Richard Branson, ele esteve com a gente, eu fiz um evento em São Paulo, trouxe ele, foi o trem mais difícil do mundo, só network, não é a grana, você pode ter a grana que você não traz. Ele abriu minha mente. Ele falou assim, ó, o que eu comecei a palestra, peguei um código com ele: empreender é achar lacuna, não tem lacuna, crie problema. Ele só tem uma empresa de aviação espacial hoje, porque um dia ele foi pegar um voo, cancelaram o voo, ele queria ver a namorada, ele viu todo mundo chateado com o bilhete na mão, ele ligou numa operadora, fretou um avião, vendeu o bilhete para todo mundo e empreendeu um voo. Todo mundo chegou, só que quando ele voltou ele falou: é muito fácil empreender na aviação, eu vou locar alguns aviões. Ele começou a locar aviões. O que é isso? Fala com a boca assim: empreender é tampar lacunas. Se não tiver lacunas, eu vou criar problemas. Vou confessar aqui para os irmãos como que eu prosperei muito criando problema. Lá na Brasil Telecom eu era atendente de call center. O Ricardo Martins falou aqui. Falou? Ricardo Martins era operador de call center junto comigo. Pastor Vinícius está em Boston. Vinícius era atendente de call center comigo. Tem uma coisa que só nós três fazíamos lá. Tava todos os atendentes preocupados com não sei o que, atendendo no call center. Eu olhava e via o Ricardo Martins. Ricardo Martins estava lendo livro. Já o que você buscou já é seu. Eu li a primeira frase, é o suficiente. Parabéns por isso. Eu olhei para a direita, eu era atendente, ano 2005. Quando eu olho para a direita, o Vinícius lendo alemão e inglês, estudando inglês enquanto era atendente de call center. Eu estudando programação neurolinguística e inteligência emocional. E eu via Ricardo Martins estudando. Eu não lembro de um único atendente de 2005 que prosperou, a não ser esses três. Os três estavam estudando. 2005 foi o ano. Qual que é o problema de vocês? Cuidado com as suas funções. Vocês estão ocupados demais para o mover de Deus. Vocês estão ocupados demais com o entretenimento, para ouvir aquilo que Deus te chamou. Todas as fases é para você aprender e acoplar energia. Não é primeiro buscar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas? Vou te dar um código desse versículo. Como é que é buscar o reino e a sua justiça? Tem gente que acha que é a justiça da terra. A justiça do reino é perdão. A justiça do reino é generosidade. Hoje você pode ser o José, sendo expulso de casa, mas continue sendo o José, honrando a Deus na hora que você estiver na dificuldade. E por ser honesto e continuar em retidão,
vai ser preso de algum jeito. Não falo só de cadeia física, mas na alma. Às vezes uma cadeia espiritual, não sei. Continua temente ao Senhor e firme naquilo que Ele te chamou. Porque na hora que você sair dali, chega na hora de governar algo. Talvez você não saiba a história do José. O propósito dele era salvar Israel, não era governar o Egito. O dia que eu descobri isso, eu falei: uau! O sol, Jacó, a lua, a mãe, as estrelas, os filhos, um dia vão se curvar diante de você. Não tenha rancor, porque você foi expulso de lá para cumprir um propósito. Fala assim comigo: qualquer coisa que acontecer comigo é para cumprir o propósito. Mas não é todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, não é isso? É isso ou não? Qual que é o problema? Quem é que tomou prejuízo no último ano? Levanta a mão. Fala assim, ó, não foi prejuízo. Fala! Foi lucro. Que quem determina se é lucro ou prejuízo sou eu. Vamos lá? Você aprendeu alguma coisa com isso? Então foi lucro. Depende da sua cabeça. A cabeça de quem é governante nunca está em prejuízo, nunca está atrasado. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você não precisa querer ficar rico. Deus é rico. A relação de riqueza é tão assustadora que se Deus repudiasse a riqueza, não ia contar a riqueza do Salomão na Bíblia. Contou até o peso do ouro, a quantidade de escudo de ouro e de prata, com mínimos detalhes. Deus te manda um recado da Nova Jerusalém. A riqueza é tão normal para ele que as ruas são de ouro maciço. Qual que é seu problema com esse assunto? Qual que é seu problema com o assunto de riqueza, sendo que a Nova Jerusalém, o terceiro Éden, é de ouro maciço? Para te mostrar o seguinte: aqui tudo resplandece a glória de Deus. Qual a maior riqueza de todas? A glória de Deus. Lá em Salmos fala que os anjos são mais altos em estatura, mas menores em glória. O dia que você descobrir quem você é de fato, você vai ficar doido. Sabe a hora que você descobre quem você é? Na hora que você encara uma pessoa possessa de demônio e você fala: sai em nome de Jesus. Aí você olha para você e fala: eu carrego um negócio muito forte. Teve um demônio aí uma vez numa célula que o irmão foi expulsar e falou: só sai chamar o pastor Aloysio. É verdade ou não é? Lembra disso? Aí você fala: o pastor Aloysio é poderoso? É poderoso sim, famoso no inferno. Alguns dos irmãos estão caçando fama. Deixa eu contar o que é fama. Fama é aquilo que quando você conquista, você quer comprar uma casa nos Estados Unidos para não ter isso. Pergunta para todo famoso. Todo pobre quer ficar famoso, mas quando fica não quer mais. Mas tem uma fama que eu quero, a do inferno. Na hora que fala Pablo, o demônio estremece. Fala assim: isso aí é doido demais. Ele inventou um tal de desbloqueio, não sei o que, Já contei para vocês o que é isso. Não é nada demais, mas a fama no inferno é boa. Pablo, Deus me livre. Irmão, vocês são da geração até hoje, tem mais medo de macumba do que da palavra que Deus liberou ao seu respeito. Você tem mais medo de alguém falar assim: ó, tem uma macumba feita para você. Sabe o que aconteceu um dia? Um dia um cara falou: tem que orar com você. Pagaram 5 milhões de dólares fazendo uma macumba lá na África para te matar. Eu falei: mas 100 mil você paga uma pessoa, ela te dá um tiro, para que gastar esse tanto de dinheiro? Não entendi. Como assim pagaram 5 milhões de dólares? Foi nem de reais. Eu comecei a rir enquanto ele falava. É um profeta. Aí alguém falou: tá vendo, o irmão não respeita. Irmão, quem conhece o Senhor não cai em qualquer conversa. A palavra fala para você testar o espírito. A palavra fala para você ir direto no trono. O que você está falando? Você veio liberar uma palavra dessa para cima de mim? Imagina eu que recebo 7 mil directs todo dia no Instagram. 10 milhões de pessoas me assistem todos os meses. Todo dia que eu pego num carro de corrida, alguém fala: eu vi você morrendo na curva tal. Só que é 10 mensagens, 10 curvas diferentes. Como é que morrem 10 curvas diferentes na mesma corrida? O outro fala: não entra no helicóptero hoje. Eu piloto helicóptero com a maior paz, que se cair tá tudo bem, eu fiz aquilo que ele me chamou. E se ele deixou o helicóptero cair, o que eu posso fazer? Continua vocês, se viram. Se virem. Esse é o grande lance. O morrer é o quê? Não é lucro. Viver é Cristo. Então qual o problema? Não, eu não vou fazer não, porque isso é irresponsabilidade. Deus às vezes fala para você: larga a empresa que você tem. Você fala: não, é tudo que eu tenho. O Senhor falou: tudo que você tem sou eu, larga essa empresa. Alguém fala: não, mas foi Deus que me deu essa empresa, eu não posso largar. Ele está falando: larga. Alguns aqui já entenderam o recado.
Não, Pablo, eu coloquei R$1 milhão nessa empresa. Deixa eu te falar, larga. Por quê? Porque o que você chama de tudo não é nem o ingresso da entrada da sala, que é o hall de entrada para a vida que você vai viver. E eu sei que quem tem coração fechado sempre vai falar mal dos outros. Então entenda uma coisa. Vocês querem prosperar de verdade, sim ou não? Essas 3 fases você tem que anotar. A sabedoria é a semente, a prosperidade é o crescimento e a riqueza é o fruto. Não corra atrás da riqueza. Respeite os úteros. Como é que faz para a pessoa acessar a eternidade? O útero da eternidade chama-se coração. Tem que nascer de novo, é no coração. Como é que faz para acessar a riqueza de verdade? O útero da riqueza é o cérebro. Como é que faz para trazer um filho? O útero é a madre. Como é que faz para trazer um fruto de uma macieira? O útero é a terra. Como é que faz para chover? Pressão atmosférica mudando, o útero é a nuvem. Como é que faz para ser filho? O útero é o trono. Como é que faz para acessar a salvação? O útero é um sangue que foi purificado numa madeira. Alguém foi exposto por isso. Fala assim, ó, preciso acessar esses úteros. Só que precisa ser com sementes. Alguns de vocês nunca abençoaram esse lugar. Nunca, nunca, nunca. Porque vocês falam, eu não concordo com isso, mas vive vindo aqui. Qual que é o problema disso? Você precisa plantar semente no lugar onde você acredita. Várias pessoas me xingam todo o tempo porque eu cobro para fazer o que faço. 99% do tempo é de graça, não sei se vocês sabem disso. Sempre de graça, nunca vai faltar semente. Mas tem um problema. Quando é de graça, o produto é você e você nunca se compromete. Vocês até falam iguais às pessoas do seu ambiente, mas se não tiver as renúncias iguais, as decisões, você não vai ter esses resultados.